Olá, seja muito bem-vindo ao Dialogando com a Lição aqui no Fato Amazônico. Bom, toda semana a gente tem um podcast novo. Sábado à noite é o dia que você acessa tanto o YouTube quanto o Facebook do Fato Amazônico para mais uma lição, para mais um estudo da Bíblia e do nosso guia aqui de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. Bom, você não tem a lição, mas você tem aqui o nosso podcast. Então você vai estar por dentro de tudo que acontece toda semana e nós estaremos nessa temporada com 12 lições. Então, cada semana, durante 3 meses, nós vamos estar acompanhando um tema sobre administração. Aquelas pessoas que são fiéis a Deus, eles também são administradores. E nós estamos aprendendo a cada semana como ser um administrador fiel a Deus. E essa semana, estamos na lição 5. O tema é Lidando com as Dívidas. Para conversar aqui nesse nosso podcast, a gente nunca está sozinho, né? A gente sempre traz convidados especiais. Eu tenho aqui o pastor José Carlos Bezerra, que é o nosso consultor da Bíblia, ele é o nosso amigo, e assim, eu tenho a honra porque ele é o meu pai, né? Então a gente está sempre junto também, e ele é o meu conselheiro, e eu sempre nesses projetos de Bíblia, eu coloco ele junto porque ele é uma sumidade na palavra de Deus. E eu tenho também aqui a Lindsay de Oliveira Mesquita, que é professora universitária, e ela hoje atua como professora universitária lá na Universidade Federal de Rondônia, na área de administração. Obrigada, Lindsay, porque você está aqui. A Lindsay é amiga de infância, né, amiga? É. E aí a gente tomou rumos diferentes, porque a gente foi casando, trabalhando. Mudando de cidade. Mudando de cidade, mas sempre que ela está aqui passando por Manaus, a gente tem a oportunidade de se reencontrar, conversar. E eu aproveitei a oportunidade, porque eu não sou boba, né? E de convidá-la para participar aqui do nosso podcast, Dialogando com a Lição. Muito obrigada, amiga, por estar aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E eu já queria aproveitar a oportunidade para você fazer a oração inicial aqui, pode ser? Pode ser. Então, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui juntos para recapitular a lição, que é de tão importante esse assunto, para que possamos aprender um pouquinho mais. Venha ser conosco agora, se pedimos não por merecimento, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom, o tema dessa semana é um pouco assim, vamos dizer assim, não é polêmico, mas ele tá muito próximo da gente, porque quem não tem, né, é complexo, uma dívida aqui, ali todo mês chega um boleto, né? Então, olha, lidando com as dívidas. Esse é o nosso tema dessa semana do nosso podcast. E temos um verso aqui que está lá em Provérbios 22, versículo 7. Diz assim: o rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Olha só, o negócio é sério, né? A Bíblia já está mostrando aqui um pouco da realidade de quem é endividado. E aí, quando você vai pesquisar um pouco mais sobre algumas referências bíblicas sobre o assunto de dívida, nós encontramos 26 versos bíblicos falando sobre isso. E por incrível que pareça, nenhuma delas é positiva. São todas uma alerta, uma negativa sobre esse assunto. Bom, aqui existe uma definição sobre dívida. Dívida é viver hoje com base naquilo que você espera ganhar no futuro. Bom, eu vou começar perguntando aqui, o que vocês entendem por dívida? Aqui foi um conceito da lição, mas vocês já viveram essa experiência? Vivem? Todo mês chega um boleto perto de você? Como é que você lida com a dívida? Lindsay? Na realidade, como dizer assim, é tipo um mal que se instalou assim, mundial, né? Parece assim que criou uma cultura de que para você ter alguma coisa, você precisa adquirir uma dívida. Que é aquela questão, você gastar algo, né, e que você não está com o valor para pagar naquele momento. Então você vai simplesmente postergando, e aí vai entrar uma série de situações, como a questão de juros, né? E é um juros que é contra você, não é a seu favor. E aí, infelizmente, isso daí ele pode causar muitos transtornos, principalmente na família, entre casais.
que às vezes as pessoas normalmente não estão preparadas para lidar com isso daí. Então é bem complicado, né? Inclusive, né, Lindsay, tem muita gente que quando vai casar, o amor é lindo, tal, aquela coisa toda. Vai viver de amor. Vai viver de amor. Só que esquece, né, que a dívida vai chegar lá todo mês, vai bater na porta do casal. E tem casal que não conversa isso antes do casamento e isso acaba se tornando um problema dentro do casamento, né? Inclusive alguns casais que já entram endividados no relacionamento. Né? Pessoas que gastam além da conta para fazer uma festa de casamento ou para comprar uma casa, né? E assim, vai além das suas posses realmente. E aí é um complicador, porque pode ser que no decorrer do tempo aí aquele casal não consiga ficar junto por conta de problemas de dívida, né? Então é um transtorno. Pastor, quais os seus conceitos aí iniciais para a gente falar sobre dívidas? Olha, a gente vinha conversando agora, nós dois no carro, e quando fala aqui o verso áureo, o rico domina sobre o pobre, eu já tiro aqui que para o elemento chegar à riqueza honestamente, ele já teve uma riqueza a mais, que foi a disciplina. Você precisa ser disciplinado diante daquilo que o seu coração está pedindo, a sua mente. E quando eu olho aqui essa situação, eu até falei para ti que tem 3 situações que eu monitoro na minha vida. 3 que eu não posso perder. Não posso perder o sono, a calma e o apetite. Se eu perder um desses 3, tem alguma coisa errada. E a dívida, quando ela bate na porta, que você não tem planejamento, disciplina para poder não ter feito aquela dívida, ela certamente vai tirar. Aí você já sai de uma situação normal para uma bem difícil, porque você vai estar afetado psicologicamente. Quando você tem algo que é fisiologicamente afetado, vamos dizer, uma perna quebrada, uma mão engessada, é uma coisa. Mas quando é a preocupação que tira o sono, que tira a calma e tira o apetite, e você não vê perspectiva, então precisa muito de um fator chamado disciplina. Então, dívida para mim, eu já começo dizendo, é algo que precisa estar bem relacionado com a sua disciplina para não fazer e não tirar essa situação de você. Aí a gente vai lá para Romanos 13, versículo 7 e 8, você pode ler aí na sua Bíblia, acompanhar a gente, diz assim, Paulo aconselhando: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Então aqui assim, não adianta eu viver só do amor, né? Eu preciso também fazer a minha parte, né? Se eu devo alguém, eu devo pagar. Se eu tenho um imposto para pagar, eu tenho que pagar os meus impostos. Então a Bíblia é muito clara com relação a isso. Agora, é muito bonito a gente ler esse verso, mas na prática é um pouco mais complicado. A primeira coisa, quais são os problemas da dívida? Por que as pessoas entram na dívida? Lindsay, a lição de domingo, né, ela já começa falando ali alguns fatores que podem fazer a gente entrar na dívida. Vamos comentar aqui qual seria o primeiro fator. O primeiro eu acho que é um fator, como já está colocando, né, ignorância. Eu acredito que realmente, se nós formos colocar numa fatia, em percentual, realmente é o fator preponderante. Porque praticamente, assim, não se há uma educação financeira, principalmente, acho que no Brasil, assim, né, do que eu percebo, e até enquanto professora também, que as pessoas, elas querem ganhar, mas infelizmente não sabem gastar, não tem um controle. Não sabem como aplicar, não como sabe, exatamente, não sabe realmente a situação que ela tem que saber gastar menos do que ela ganha. E isso não é ensinado, né? Então, o fator realmente, se a gente for colocar na balança, o principal seria a questão da ignorância mesmo, porque o ideal seria, desde criança, ter essa educação financeira. E, infelizmente, não é o que nós vimos, né? Então, a gestão do dinheiro, né? Saber gerenciar, né?
Pastor, aí a segunda razão vem falando aqui as dificuldades é com relação à ganância e o egoísmo. Às vezes as pessoas são iludidas pela publicidade. Compre, adquira, já, desconto assim, aí vão iludidas pela publicidade ou pelo desejo pessoal, né? A pessoa quer muito e ela faz qualquer coisa. Qual é o perigo aí das pessoas que vão por essa fantasia das publicidades e dos desejos pessoais? Olha, quando a pessoa não tem um domínio, eu volto aqui na palavra novo, disciplinar, eu vou falar um fato aqui, bem prático. Meu pai era muito ansioso por compras, quando ele queria comprar uma coisa. Por exemplo, ele tinha coleção de facão. Ele gostava de facão, demais. E se ele de madrugada, 5 da manhã, dissesse para ele mesmo, eu vou comprar um facão tal lá naquela casa que eu vi, pois 6 da manhã já estava na porta lá do comércio esperando, porque a ansiedade para gastar era muito grande. Então veja, quando uma pessoa entra nessa situação de querer muito sem poder, eu até mencionei aqui que existem 2 palavrinhas que a raiz está no egoísmo. Uma é a cobiça. A cobiça é o desejo exagerado de possuir o que não é dele. E a ambição é o desejo exagerado de possuir o que não pode. Mas ele quer manter a pose, ele quer mostrar que tem, ele quer mostrar que consegue, que é igual aos demais. E nós somos ou melhor que os demais. Ou melhor que os demais. O status, né? Existem 3 situações que o homem gosta de impressionar os outros. 3 situações. E cabe aqui nessa questão para a gente nos disciplinarmos. Por exemplo, há aquele que estuda muito para onde chegar a impressionar, é o doutor fulano e tal. E hoje eu estou aqui ao lado da doutora, né? Ali ao lado da jornalista. Então, mas você não me impressiona por isso. Mas existe o outro que quer impressionar pelo poder do que tem. É o fazendeiro que tem 10 mil cabeças de gado, ele chegou. Então, existe aqueles que impressionam pelo conhecimento que adquiriram, os que impressionam pelos bens e aqueles que querem impressionar pela posição. Né? É o diretor, é o presidente, é o senador, é o chefe, então ele se acha naquela situação. O que isso tem a ver com dívidas? Para manter a pose, às vezes, financeira, ou de posição, ou de qualquer que seja, ele vai ter que atropelar alguma coisa no aspecto financeiro. Certo? Esse é perigoso, né? Isso é muito perigoso. No versículo aqui que diz que o rico domina, ele deve ser rico em disciplina. Ele conseguiu passo a passo. Passo a passo. É isso. Essa é a segunda razão. Ela vem com as suas raízes no egoísmo, de querer ter aquilo que ele não pode, de querer ser o que não é, e de querer fazer o que não deve, aí vai atropelando. E a gente tem que ter muito cuidado, porque hoje em dia a gente escuta muito, você pode ter o que você quiser, e você pode agora, né? Essas frases de pode tudo, essas frases de impacto que a publicidade ela coloca, a pessoa diz, não, eu estou aqui, mas eu posso ter o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero, eu posso ter agora. Aí ela olha lá, a conta dela tá zerada, mas ela vê lá na internet, faço empréstimo, né? Não sei o que. Aí é complicado, né? Porque e Jesus disse, perigoso. Lucas 11, Jesus falou, a riqueza de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, mas no tamanho da fé e segurança que ele tem no seu Deus. Então, eu vi outro endereço, o meu irmão falando comigo, disse assim, José Carlos, rico é aquele que é satisfeito e feliz com o que tem. Esse é rico. Porque muitos até perguntaram, houve a pergunta, uma vez eu estava estudando sobre isso, perguntaram para o dono da Coca-Cola, como é que você consegue dormir de noite com esse império mundial? Ele disse, eu durmo como uma criança. De hora em hora eu acordo para chorar. Preocupado com as situações do que estava acontecendo no império financeiro dele. Então, às vezes, é o que você falou, a maior riqueza é aquilo que a gente é satisfeito, né? A gente é feliz, é grato com aquilo que a gente tem. E tem muitas pessoas, eu vi uma história antiga, né? Que saiu, ele teve um sonho, o homem mais rico da cidade teve um sonho que no sonho dizia assim, hoje à noite o homem mais rico da cidade vai morrer. Aí ele ficou preocupado, se despediu da família, distribuiu todos os bens e tudo mais. Aí no outro dia cedo, quem morreu foi o senhorzinho mais pobrezinho da cidade. Só que ele era o mais temente a Deus.
E aí ele tinha uma Bíblia toda linda, toda grifada. Né? E aí ele foi conhecer aquele senhorzinho, que ele todos os dias passava perto da casa dele, e ele viu que a maior riqueza realmente dele não era financeira, era o conhecimento que ele tinha e a experiência que ele tinha com Deus. Então, às vezes, a nossa riqueza, a busca pela riqueza, não é só a material, a principal é a espiritual, né? E aí a gente vem para a terceira razão, por que as dívidas, as pessoas têm dificuldades financeiras. Infortúnio pessoal, que aí vem aquela situação onde as pessoas, às vezes, por um motivo de doença, né, ou uma catástrofe natural que aconteceu, a pessoa perdeu tudo. É uma tragédia. É uma tragédia, um acidente, né? Uma doença assim que afetou a família e todo mundo teve que realmente entrar numa dívida para poder ajudar aquela pessoa. Então, existem essas três situações de a gente entrar no mundo da dívida, certo? Mas aí nós vamos para a parte de segunda-feira, seguindo conselhos piedosos. O que a gente pode extrair aqui de uma maneira que eu possa entender que, como cristão, eu preciso entender a importância de colocar Deus em primeiro lugar. Em algumas lições a gente já tem falado nisso, a gente tem mencionado a importância de a gente colocar Deus à frente, né? A gente está cheio de dívida. Imagina você que está aí sentado, acompanhando, ouvindo. Você está olhando agora, lembrando de todas as dívidas que você tem. Então você é como a gente, todo mundo aqui tem alguma dívida para pagar todo mês, né? Mas como eu posso, colocando Deus na minha vida, seguir alguns conselhos bíblicos para que essa situação já comece a ser resolvida a partir de agora? Lindsay. A questão aqui que vem comentando, na realidade, é que nós somos seres humanos. Então, uma hora ou outra vai ter algo que a gente vai olhar e vai desejar. Normal, seres humanos. Né? Somos seres humanos. Só que é aquela questão, nós não podemos desejar aquilo que a gente realmente não tem condições, não tem como alcançar. Então, não é pecado você trabalhar para conquistar algo. A questão é que nós não podemos deixar isso estar além da conta, né? Ser exagerado. Igual nós vemos alguns executivos que passam às vezes mais de 12 horas no trabalho. E aí como é que fica a família? E os filhos são criados, né, por outras pessoas que não sejam os pais. Às vezes é o pai e a mãe que trabalham horas e horas. Ai, pai, eu queria ter você presente, né? Igual a gente já viu uma história que é bem conhecida, da criança que pegou o porquinho dela, jogou, né, contou o dinheirinho que tinha e foi lá e foi com o pai no trabalho e falou: pai, eu queria comprar uma hora sua, eu sei que a sua hora custa tanto, então eu gostaria de uma hora sua. Então a questão não é você adquirir, né, algum bem material, você é ser humano. Mas a questão é você deixar isso ir além da conta. Assumir tudo da sua vida. Exato, e principalmente esquecer de Deus, né? Esquecer do compromisso que você tem primeiro, que é com Deus. Então vem Deus em primeiro lugar, vem a sua família e depois então vem o trabalho para você estar adquirindo, né, esses bens, que não é pecado, mas você só não pode deixar além. Isso dominar, né? Dominar a sua vida. A gente pode ter sonhos grandes, né? Eu lembro que o papai me aconselhava o seguinte: minha filha, você quer ter um carro? Né? Aí sonhe com um carro bom. Por exemplo, não, eu quero ter um transporte. Aí a pessoa começa a sonhar com uma bicicleta. Nada contra a bicicleta. A bicicleta é super saudável, ajuda em muitas coisas. Mas você quer um transporte, sonhe já com carro, né? Sonhar, aspirar coisas grandes. E aí você vai guardando economizando, se planejando para conquistar aquilo, para que realmente você consiga realizar os sonhos sem se atropelar, sem virar aquele sonho um pesadelo, né? Porque às vezes o sonho, que aparentemente parece ser bonito, mas a gente quer rápido, quer de qualquer jeito, sem planejamento, acaba virando um pesadelo, né, pastor? Eu sempre dizia para você e para Carla, que o sonho é a matéria-prima da realidade. O sonho é a matéria-prima da realidade. Para poder você chegar a algum ponto, você tem que ter sonhos. Agora, nessa lição aqui de seguindo conselhos piedosos, é que o nosso sonho não nos atrapalhe na nossa relação com o Criador. Porque você ser grato é uma coisa, e ser agradecido é outra. Quando você me oferece uma comida quando vou na sua casa, ali eu te digo obrigado. Então ali foi só um agradecimento. Mas agora ser grato é eu chegar em casa e dizer: Senhor Deus, eu precisava de transporte, tem a minha disposição porque Tu deu para mim.
eu preciso ter algo mais para mim me comunicar com as pessoas, e tu tens me dado isso. Isso é gratidão, isso é gratidão. E então, um dos conselhos piedosos que vem para as pessoas entenderem o conceito de como sair das dívidas e não se endividar mais, é se contentar com o que tem e não permitir que esse sonho ou esses bens ultrapassem a sua relação com o Criador. E aqui vem falando, inclusive, sobre a liberdade financeira, né? É tão difícil hoje em dia a gente ter a sensação de liberdade financeira com dívidas, com boletos. Mas o que é liberdade financeira? É você sabendo quanto ganha, mesmo sabendo que vai ter que pagar luz, água, energia, cartão, mas a liberdade financeira é você saber que você ganha aquilo ali e você tem condições naturais e humanas de pagar aquela dívida. E aí a lição vem falando também, um ponto interessante, quando você entende que você também tem um voto com Deus. De ajudar na obra, né? De ajudar na obra, porque, minha conta, o que eu ganho hoje, só dá para pagar mal as dívidas. Mas se você também não entende que você tem que fazer um acerto com Deus, lembra das lições anteriores? Se você não assistiu os podcasts anteriores, assiste. E a gente falou sobre oferta, sobre a importância do dízimo, sobre a importância de você tirar as primícias primeiro. Então, assim, você recebeu o dinheiro, mas você olha logo para a dívida para pagar. Aí você pensa, não tem como pagar o dízimo, devolver o dízimo e nem ajudar alguém que precisa. Essa questão. Né? Mas você tem um voto com Deus, você fez um voto com Deus. Aquela escritura norte-americana, ela faz uma colocação, Ellen White, muito forte, muito, assim, tocante, que me levou a pensar mais sobre a seriedade dessa prioridade ser Deus. E na questão do dízimo ainda, porque a gente não falou tudo sobre dízimo, né? Naquele dia. Quando Deus estava para Adão e Eva, disse, você pode comer de todos os frutos do jardim, mas essa daqui você não pode tocar nela. Ela diz que Deus tirou aquele fruto e colocou no lugar do fruto o dízimo. Interessante, né? Ou seja, você tem 90% do que está na sua mão para gastar. Para administrar. Para administrar. Até gastar mesmo. Gasta como você pensar que é analfabeto ou não, né? Sabendo que princípio ele vai fazer ou não. Mas esse fruto aqui é proibido. Não toque nele. Há uma outra citação naquele livro Administração Eficaz, que diz assim, Deus põe a mão naquilo que ele é dele e diz, esse é meu. Não toque nisso aqui. E tem mais outras 4 coisas que ele disse isso também. Agora, essa situação não vou dizer nem parceria, mas nessa consideração de você receber conselho de que deve colocar Deus dentro do seu orçamento, isso é sabedoria. E disciplina, né, pastor? Disciplina, porque... E aquele pensamento que eu citei aqui, hoje fidelidade, amanhã eternidade. Fantástico. É a questão que as pessoas acham que é só com relação ao dinheiro, né? Você tem que pensar que tudo que você tem na realidade foi Deus que deu. Então você tem que saber usar com sabedoria. E principalmente usar para a sua causa. Né? Então, se todos tivessem esse pensamento de contribuir, principalmente ajudando ao próximo, acredito que seríamos um pouquinho mais disciplinados. Né? Não pensar apenas em si, mas pensar no próximo. E aí vamos para como sair das dívidas. Né? Nós temos aí, a lição de texto é fantástica, porque ela vem trazendo ela criou aqui 3 passos, é um plano simples, apenas 3 passos para você sair da dívida. Se você, acho que agora todo mundo tá ligado aí, né? Esse é o ponto mais alto da lição. Como sair da dívida, né? Então, se você perdeu algum tema aqui, esse aqui, eu acho que vai fazer você querer tanto assistir os anteriores que você não assistiu e terminar de assistir a temporada. Porque como sair das dívidas, a gente teria muitos passos, mas a gente escolheu 3 apenas, simples e práticos, para você já começar a colocar aí na ponta do papel como se organizar melhor. Então eu até peço para colocar aí na tela. Lindsay, qual é o primeiro passo, né? A premissa a premissa para a gente poder realmente sair da dívida. Palavras bem simples. Para de fazer dívida. Né? Se você tem uma,
fique com aquela, termine de pagar e só faça a outra se houver extrema necessidade. Então a questão cria assim, meio que um vício também. A pessoa vai ficando tão acostumada a ter dívida que parece que quando ela não tem, ela fica... Aí é que ela vai perder o sono. É ao contrário, o apetite. E depois acalma. Ela fica tão acostumada a viver daquela situação de estar devendo alguém, que ela às vezes, parece que quando está acabando uma dívida... Eu conheço gente assim. Parece que quando está acabando uma dívida, se ela não entrar na outra ou entrar já em conjunto, ela não está feliz. Então, o primeiro passo, pare de fazer dívida. Os gastos. Pare com todas elas. Porque eu fui bancária há muito tempo e os pontos principais das pessoas que elas tinham sempre 3 dívidas, no mínimo: cheque especial, cartão de crédito e o empréstimo. Meu pai, Jesus. Então, dificilmente alguém chegava lá me procurando para resolver uma. Eu estava geralmente com os 3 enrolados. E se tivesse um quarto, entrava também. Com certeza entrava, né? Fora de que talvez nós tivesse algum financiamento, que aí entra um quarto também. Então a questão, você tem que se programar realmente para parar. Né? Não é fácil, mas é possível. É porque você cria um vício. Realmente você cria um vício. Então, enquanto você não parece que não está com várias, você não está satisfeito. Então, se você tem uma dívida, ok, assumiu a dívida. Não vai adicionando mais. Aqui diz assim, ó, a dívida, suspender dívidas adicionais, interrompa gastos com crédito. Porque uma coisa é você ter o teu crédito ali, tu tá pagando, e outra coisa é tu ter um dinheiro para pagar à vista. Beleza, tu não tá entrando numa dívida parcelada lá com um monte de juros, tu tá administrando o à vista, né? Mas o problema é que tem gente que nem vai tanto no à vista também que esquece de fazer uma poupança. Então, assim, você tem que saber administrar pensando em todas as situações. Aí entra aquela questão, várias parcelinhas. Ah, não, a parcelinha de 30. Não, outra é de 100. Não, a outra é de 50. Aí vai somando, vai. Só que soma isso no final para ver o quanto que dá. Isso afeta muitos casais, né? Eu, quando era palestrante de encontro de casais, eu tinha uma palestra que o tema era Até que as dívidas nos separem. Até que as dívidas nos separem. E ajudei muitos casais a sair de crises, porque esse era o calcanhar de Aquiles deles. E essa questão aqui, Deizinho, do primeiro passo, suspender dívidas, houve um fato interessante uma vez, quando você e a Carlinha eram meninas, te lembra? Lembra aí, que são tantos. Porque eu dava a mesada de vocês. Ah, sim. Dava a mesada de vocês. E de uma das duas parece que não gostava de lavar louça. E a outra. Eu não lembro. Uma pagava pra outra. E a mais esperta pagava com a. Ah, sim. Pagava com a mesada dela. E quando foi um dia, uma delas veio comigo me reclamar, dizer: pai, a minha irmã está me devendo tanto. Eu digo, como assim? Porque ela pega a mesada e paga para mim lavar a louça no lugar dela e ela não quer pagar. Aí eu tive que intervir, eu disse para ela o seguinte, comecei dizendo: adianta você ter dinheiro na sua conta ou no bolso se você está devendo esse dinheiro para outra pessoa? Isso foi pedagógico para essa pessoa, para essa outra, a pessoa lá, não vou dizer quem é das duas aqui. E eu disse: olha, pegue o seu dinheiro, pague todinha a sua dívida, que Deus vai te abençoar por isso. Você está sendo honesta. Eu não sei se a outra soube, mas eu dei meia mesada para incentivá-la. Eu digo assim: pai, ela pagou e eu vou ficar sem nada. Eu digo: fique sem nada e Deus vai te abençoar. E aí foi dado naquele dia. Aí agora, depois de grande, ela chegou comigo e disse assim: pai, eu nunca me esqueço daquela sua palavra. Adianta eu ter dinheiro no bolso se não é meu mais, né? Não é meu, estou devendo, então pague. Aquela escritora americana diz: passe a pão e água, mas pague o que você está devendo. Passe a pão e água, mas pague o que você está devendo. Na internet tem muito disso assim, a pessoa, ela tá devendo um monte de gente, mas ela tá viajando, tá não sei o quê. Aí o pessoal... O importante é os poucos. Aí a pessoa tá devendo um monte de gente. Aí eles ficam seguindo a pessoa pra ver o que ela tá fazendo. A pessoa tá me devendo R$50, não me paga, e tá viajando, comendo em tanto lugar. Jeito. Aí vai ficando, em vez de virar uma amizade, vai virando inimizade mesmo. Inimizade. Né? E isso, gente, isso aí é tão sério que às vezes é caso de polícia. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente tem como pagar, vamos pagar.
né? Vamos evitar mais gastos. Não adiar, né? Não adiar, resolve o problema. E aí o segundo passo é fazer um pacto com Deus de que, à medida que Ele abençoar, você pagará suas dívidas o mais rapidamente possível. Aí foi o exemplo do pastor que ele deu, né? Use o dinheiro para reduzir a dívida, não para comprar mais coisas. Eu sempre digo para o marido lá em casa que, às vezes, eu recebo algum trabalho, algum valor, aí eu tiro meu dízimo, só que ele que paga as contas, né? E aí eu complemento. Aí eu falo, quanto é que está devendo ainda aí? Aí, se tu não me falar, eu vou gastar. Aí ela fala pra guardar, né? Eu não te ensinei isso. É melhor guardar. Não, peraí, eu vou investir. Aí, no investimento pessoal, né? Aí ele fala, não, é tanto que tá devendo. Aí, ok, aí a gente vai pagando as contas, né? Mas é porque realmente você ter o dinheiro ali é perigoso. Porque você é tentado, aí você começa a criar necessidades que você nem tem. Vai no shopping, gente, tô precisando trocar a televisão lá de casa, tô precisando trocar isso. Olha, eu tive sonho de... Aí você vê um dinheirinho lá na conta para uma emergência, você já pega a emergência, né? Ou que poderia ser para uma viagem programada. Então a gente tem que ter cuidado aí de administrar essas dívidas. Se você tá devendo alguém e tá com uma sobra, já pague. Né? Não fique acumulando dívida com banco e nem com pessoas, porque não é o conselho divino, né? E aí a gente vai para o terceiro passo, que é a parte prática, que é você listar as suas dívidas, as maiores, as menores, da ordem decrescente, né? E comece fazendo pagamento mínimo em cada uma das dívidas, geralmente pagando aquelas que têm os juros mais altos, né? Só que aí eu recomendo, como ex-bancária, principalmente cartão de crédito e até o cheque especial, não paga o mínimo, porque é pior. Que é o juros que você está pagando, Os juros, ele é muito mais alto quando você vai pagando só o mínimo. É menor do que o próprio valor do juro. Dos juros, o exatamente. Mínimo é menor do que o próprio valor. Então, o ideal é, se você está realmente com, por exemplo, cartão de crédito, que é um dos juros mais altos, juntamente com cheque especial, é você tentar renegociação. Já que você não consegue pagar, se não conseguir pagar o valor total, né, nesse caso específico, é você tentar renegociar, né, e aí no valor que realmente você consiga pagar. Para você não ficar só pagando juros. Porque senão, como a gente fala, vai virando uma bola de neve, né? Como o pastor colocou, você vai pagando, às vezes, nem o valor do próprio juro quando você paga o mínimo. Então, na questão desse mínimo, de uma forma geral, é pegar aquelas contas menores. Pequenas, né? Que na maioria das vezes são os que não estão com juros maior. E aí você tentar quitar o mais rápido possível. Porque ele dá o exemplo da casa. Geralmente a casa, você atrasa, o juro delas é bem menor, até porque o prazo é longo, né? Mas você também consegue renegociar. Então, um dos pontos, assim, que você, na hora que está com dívida, que realmente você não está dando conta, é tentar renegociar. E você consegue, até empréstimo mesmo, você consegue renegociar e às vezes, tanto baixar os juros, e aí você baixa o valor da prestação e também a quantidade de parcelas. E aí, quando você vê que é vantajoso, realmente, né, você pode fazer isso para você conseguir realmente quitar essa dívida. Mas eu vinha conversando contigo, Deise, não sei se você vai apresentar aí um tipo de orçamento que é proposto. Vou já mostrar. Vai mostrar, né? Que eu quero colaborar também com alguma coisa nesse aspecto. Eu me lembro que eu cheguei numa cidade para dar palestra de casais, porque eu tinha assistido o casamento de um casal muito simpático. O rapaz era um galã e a menina era uma princesa. Tá vendo assim? E 6 meses depois eu voltei, os dois estavam já se propondo se separar. Aí eu cheguei para ele e perguntei: o que está acontecendo contigo? Por quê? Aí ele foi e disse: pastor, não estou aguentando pagar as dívidas que a minha esposa faz. Tá vendo? Aí ela veio, viu que a coisa era séria e pediu um conselho. Eu disse: olha, você vai à rua que você gosta, porque o compulsivo, ele gosta de se desestressar comprando. Ele gosta de estar olhando, experimentando o que não vai poder comprar. Aí você vai fazer algumas perguntas. A primeira pergunta, você vai olhar e diz: é dispensável? Se você disser é dispensável, bota sua cabeça trabalhar. É dispensável, dá para... Posso esperar um pouco mais? Posso esperar um pouco mais? Se você for analisando essas perguntas, aí bota outra terceira pergunta: isso é supérfluo? Quarta pergunta: estou necessitando urgentemente disso agora?
vai fazendo essas perguntas. Aí ela foi ouvindo, e disse assim, olha, e eu levei à prática. Eu vou te mostrar um negócio que eu estou vendendo aqui, que eu trouxe baratinho para você. Ela botou o olho e disse assim, analisa as perguntas agora. É indispensável? É urgente? Preciso mesmo? Posso viver sem isso? Aí eu faço essas perguntas porque você não vai sair das dívidas se você não analisar dessa forma. E graças a Deus o casal se recuperou porque a compulsiva resolveu fazer essas perguntas. Depois foi ensinada a fazer o orçamento que você vai apresentar também. E o interessante também, gente, é que às vezes a gente pensa assim, esse é um exemplo de que a mulher é compulsiva, mas tem relacionamentos em que o homem é o compulsivo. É o compulsivo. Né? E o conselho da nossa escritora norte-americana, Ellen White, ela fala que quem deve cuidar do orçamento não é o homem, não. É quem entende melhor. Isso. Quem controla melhor, quem tem melhor habilidade para cuidar da gestão financeira. Isso. Então, se é o homem muito compulsivo, o ideal não é que ele administre, porque ele vai se perder. Eu conheço vários casais que o homem pega o dinheiro e bota tudo na mão da mulher aí, né? e ela cuida. E ele disse, se eu cuidar, daqui a 15 dias não tem mais nada. Então, é com sabedoria que isso tem que ser. Sabedoria, né? E a família tem que abrir o jogo. Né? Se reúne, olha gente, a gente está gastando, se está gastando demais, reúne a família, mostra a realidade, nosso cartão deu tanto, a gente entrou com tanto, está gastando com isso, a gente tem que cortar um pouquinho o sábado à noite sua saída, vamos fazer um quicão em casa mesmo. Então conversar, uma farra de picolé, né? Uma farra de picolé, um ovo frito com farinha em casa para economizar. Mas né? entra a questão da educação financeira, essas reuniões familiares também, para né? eles entenderem, que aí você vai educando, porque criança e adolescente acha que a gente é um poço sem fundo. Eles pensam o seguinte, o meu filho de 8 anos, mas só tem um cartão. Né? Mãe, e uma palavrinha que eles amam, eu quero, eu tô com fome. Eu tô com fome. Então, assim, toda hora você vai gastar... Gente, hoje, R$50 você sai, é assim, ó, voando. Por quê? Não é nada. É um lanche, é a gasolina, é o Uber. Então, R$50 hoje... Se você sair qualquer hora, R$50 já foi. Então, vai, 50 amanhã. Aí você vai somando no final do mês, realmente o teu cartão vai vir estourado. Então, às vezes, a gente tem que deixar de sair um pouco, economizar. Vai ao supermercado, nem sempre você vai poder comprar da melhor qualidade. Eu tinha um professor que dizia o seguinte, nunca vá ao supermercado com seus filhos com fome. Ou antes do almoço. Vá com eles já com a barriga cheia, porque se eles vão vendo... De preferência nem leva. De preferência nem leva. É isso mesmo. E aí a gente vai aí para como sair das dívidas, a gente deu 3 dicas, né? Graças a Deus hoje a gente está com uma administradora aqui, que ela é bancária, já foi bancária por muito tempo, então ela sabe lidar com as finanças, é professora dessa área, ensina os alunos a como aprender a questão da gestão bastante financeira. Com eles. Pois é. Então ela é uma gestora financeira, podemos assim dizer. E aí a gente pegou algumas dicas aqui. Vamos para quarta-feira, fiança e esquema de enriquecimento rápido. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, essa questão de fianças, mas o que a gente pode falar um pouco mais sobre isso? A questão que é interessante é a questão de ser fiador do outro, né? Porque a questão, o pessoal esquece que fiador é você entrar para, assim... assumir. Ser o substituto caso aquela pessoa não consiga pagar a conta dela. E você já vai como fiador porque ela já não foi aprovada. Uma pessoa que não conseguiu fazer empréstimo por conta própria, né? E aí entra a questão que a Bíblia já coloca isso também, que você não deve ficar por fiador de ninguém, né? E ele coloca que, independente de quem seja, se é filho, se é para o pai, se é o pai para o filho, então não fique. E ele coloca um percentual bem alto, que 75% das pessoas que ficam como fiador acabam pagando a dívida da pessoa. É verdade. Então é um percentual muito alto. Aquele pensamentozinho que eu te disse no carro, como é que é? Quem dá aos pobres, empresta a Deus. E quem empresta aos pobres... Não. A Deus. Verdade. É aquela questão, a gente tem que ajudar o próximo. Sim. Mas não ficar com as dívidas dele. Não assumir as dívidas. E principalmente principalmente ensinar ele, né?
tentar ensiná-lo da melhor forma possível a como tá saindo dessas dívidas. Exatamente. Né? E a como trabalhar para estar conseguindo, né, algo melhor para ele, né? Também ter como se sustentar, se manter dentro da realidade dele. Que as pessoas, né? também elas estão muito, de certa forma, mal acostumadas a só receber. E quando elas param de receber, elas ficam chateadas. Então, assim, no primeiro momento eu vou ajudar? Sim, eu vou ajudar. É meu dever como cristão, né? E de amar ao próximo, né? Como nós amamos a Deus, mas nós temos que ensinar essa pessoa também a como se sustentar. Então, o principal é essa questão. Ele fez a dívida, infelizmente, eu não posso te ajudar. Você fez, então você vai ter que pagar. Eu posso te ensinar como você ganhar um pouquinho a mais para você dar conta de pagar essa dívida, mas não ficar como fiador. E a gente vê, a Igreja Adventista, ela tem vários projetos incríveis e que ela não apenas ela ajuda a pessoa financeiramente, ela ajuda financeiramente no primeiro momento, mas ela oferece cursos, né, de culinária, de artes manuais, para que a pessoa ela possa aprender a se sustentar, porque a gente tem que ajudar, mas a gente não pode assumir a dívida da pessoa, né? Uma vez ou outra você já teve casos de amigas que tava precisando de uma cesta, vamos lá ajudar, né? Mas essa pessoa, ela precisa de um emprego, vamos tentar ajudar, indicar no que você é boa, o que você gosta de fazer. Eu sei costurar. A gente já, beleza, então faz uma roupa assim pra mim. Aí ela, ok, então ela vai começar a ser ajudada de uma maneira onde ela tá lutando por aquilo, né? Então é perigoso a gente ser fiador, que às vezes tem muitos pais que acabam sendo fiadores dos filhos, né? E é complicado, a experiência de banco, eu peguei muito caso de famílias, principalmente pais e avós, que emprestavam para filhos e netos. E normalmente a pessoa ficava toda endividada e não pagavam. Era ele que iria pagar depois. E às vezes ele precisava para ele se manter normal, né, para fazer algo que ele, né, foi ali de urgência. E aí ele já não conseguia porque ele estava endividado por conta que ele tinha feito empréstimo para uma outra pessoa, para um terceiro. E às vezes, geralmente familiares. Os filhos pensam assim: pai, não precisa pagar não. Tem uns que colocam isso na cabeça. Você pede um empréstimo, né? Olha, não tem nada a ver aqui. Emprestou, não importa de quem tem que pagar. Isso o senhor tá lembrando de alguma coisa? Eu gostei dessa sua colocação aí. Tem filhos e filhas que pensam que o pai tem que pagar tudo, não tem problema. Não, né? Pai. Assim, faz o empréstimo, uma coisa é você combinar, uma coisa é o pai chegar, minha filha, eu tô aqui pra lhe ajudar. Né? É diferente. É outra coisa. Agora, filha, eu posso emprestar pra você, aí você negocia. Meu pai já me ajudou muito. Eu lembro que quando a gente comprou a primeira casa, um apartamento nosso, a gente comprou o apartamento, mas a gente não tinha como fazer uma reforma no apartamento. E não tínhamos dinheiro. E aí eu negociei com meu pai na época. Pai, o senhor me empresta um valor X? Empresto. Parcelado de tanto. Paguei. Sem juro. Sem juro, foi sem juro. O negócio foi sem juro, não é negócio de pai. Olha, mas paguei. Pagou porque foi uma forma pedagógica de ensinar o filho dela que pode ser feito dessa forma. Sabe, não é com usura. Aquele que empresta pode tirar proveito do outro. Isso não. Mas foi muito bom para quem... Para os dois lados, porque ele viu uma filha realizando o sonho dela, né, de estar vendo a casinha, o apartamento dela sendo reformado, e ao mesmo tempo eu também não deixei ele no prejuízo, porque ele tem as dívidas mensais dele, o valor dele, então eu vejo isso como pedagógico. E só que tem filhos que realmente acabam explorando os pais, no sentido assim, ele empresta, mas no final ele, não é pai, não preciso pagar. Só que a gente não pode esquecer que eles também têm a vida deles, eles precisam ter os sonhos deles sendo realizados, a gente não pode atrapalhar os sonhos dos nossos pais. E a gente não pode também, Lindsay e Daisy, passar uma imagem de sermos miseráveis, sabe? Aquele que é o extremo, né? Segura o extremo. Isso não. Você sabe que lá em casa, graças a Deus, nós nunca baixamos o nosso padrão de vida, porque eu sempre fui muito austero. O austero é uma coisa e o miserável é o outro. Nós sempre viajamos, sempre comemos, sempre passeamos,
baseado no que você falou aqui. Quando a gente administra, dá para fazer viagem. Sim. E não precisa ser rico, gente, porque quando você planejamento é base. O planejamento, para tudo, ele faz você guardar e direcionar para cada necessidade, porque nós como seres humanos temos várias necessidades, né, Lindsay? A gente tem a necessidade de... Também não vai deixar de consumir ou de comprar algo ou de passear, porque agora eu não tenho que gastar, né? Tem que guardar tudo, também não é assim. Não é nesse sentido. Não é o extremo. Não é o extremo. A gente tem que... Aqui a palavra é disciplina e também a gente pode colocar uma outra palavra que é o equilíbrio, né? Equilíbrio. É o equilíbrio, bom senso, né? E é por isso que entra Deus na vida, porque Deus é que dá sabedoria pra gente poder administrar. Não adianta eu dizer, eu fiz o melhor curso de administração, não adianta. O melhor curso de gestão financeira, se eu não coloco Deus junto com essa parceria, né, de administrar as nossas finanças, acontece que não rende o negócio, não rende. E aí tem que ter o cuidado com querer enriquecer rápido, né? Aí vem para o ponto final aqui da parte de quarta-feira, que é o enriquecimento rápido, né? A gente vê muito por aí, e a gente vê uma geração que quer trabalhar menos e quer ganhar rápido e mais. De preferência não trabalhar. Quer trabalhar ali, a gente fala muito do marketing digital, né? As pessoas querem ganhar dinheiro na internet. É uma forma de ganhar honesto? Sim. É uma forma rápida, às vezes, também de conseguir ganhar dinheiro rápido? Sim. Mas a gente tem que ter muito cuidado também. Até porque nem todos vão ser tão rápido assim. Tem gente que vai demorar algum tempo. Sim, talvez até anos. Estratégias têm que ser feitas. E aí, a grande questão é que as pessoas acham que pode ganhar dinheiro fácil, rápido e ter um lucro alto em pouco tempo. Não existe isso. Não existe. E aí a gente tem que ter muito cuidado com as chamadas pirâmides financeiras. Quem ganha muito é quem começa. Depois o restante, a tendência ou ganhar pouco demais ou até perder, que é a grande maioria que acontece. Então não existe, nem investimento nenhum que tenha, você não tem como a curto prazo, às vezes até mesmo médio, ter um lucro ou ganhar muito. Tem que ser sempre com cuidado, aos pouquinhos, ter paciência. E tem gente que fala o seguinte, entra nessas ilusões financeiras e para entrar ainda pede emprestado. E já vi muito. Me empresta tanto que aí eu vou entrar aqui num negócio que eu vi umas 3 ou 4 pirâmides enquanto estava no banco. Aí, no final, a pessoa sai no prejuízo, ainda a outra pessoa... Ficou devendo a outra pessoa. Ficou devendo a outra pessoa. Então, gente, é muito perigoso a gente entrar nesse mundo do dinheiro fácil, do dinheiro rápido, né? A gente precisa entender que Deus nos deu braços, inteligência, capacidade para trabalhar e para ganhar com honestidade aquilo do nosso suor. Do teu rosto comerás. Exatamente. E é um sabor diferente. Dinheiro que você ganhou suado tem sabor quando você gasta. E aí você sabe cuidar mais. E você valoriza mais. Eu lembro que eu casei e passei muito tempo sem mesa. Porque eu namorava uma mesa. Eu era sem a cama. Eu namorava uma mesa e eu dizia assim, um dia eu vou comprar essa mesa. Aí eu fiquei uns 4 anos sem mesa. A gente comia no chão, comia no sofá, tinha um sofá. E eu lembro que deu um Black Friday aí da vez. Eu fui lá na loja, já com dinheiro à vista. Que aí você negocia. Aí eu negociei ainda um desconto a mais. Paguei, levei minha mesa. O sabor é diferente. Lembro que a gente fez uma comemoração para comer na mesa, chamamos a família. Então, assim, você valoriza aquilo que é feito com um sacrifício, né, com honestidade e com Deus no meio. Porque eu lembro que eu falava, Senhor, nos ajuda, a gente quer realizar um sonho. Parece material, é material, gente, mas a mesa é também um lugar de família. Então é um investimento que vale a pena às vezes a gente depositar ali. Com certeza. Então a gente tem que analisar vários aspectos quando a gente pensa nas finanças. E aí a gente vai para os empréstimos e limites de prazo. A Lindsay já falou um pouquinho disso, né? Que é a questão de às vezes prazos longos demais, juros altos demais. Qual é o conselho para a gente fechar aqui a questão dos empréstimos e limites de prazo? Primeiro é analisar realmente se você precisa. É o ponto principal. Eu realmente preciso fazer esse empréstimo, eu preciso fazer esse financiamento.
E aí você vai analisar, ele coloca o exemplo de estudo, né? Que é estudar algo que é a longo prazo e depois que você vai ter o resultado. Mas eu preciso no momento, e eu de repente já não tenho como pagar, e tenho a necessidade de fazer o empréstimo, beleza, eu tenho. Então agora eu vou fazer a análise, né? Vou procurar vários locais, nunca faça no primeiro, no mínimo 3, né? Para você fazer uma análise bem feita. E aí você vai verificar juros, né? Você vai verificar o menor valor que você pode estar negociando e verificar a questão de prazo, né? Então a questão, quanto menor o prazo, menor os juros, melhor para você. E sempre tentar economizar, né? E no caso ele coloca aqui procurar bolsa, né? Na hora que você estiver estudando, para você tentar também antecipar, né? E aí entra um ponto também, que existem geralmente 2 tipos de empréstimo. Aquele empréstimo que você consegue amortizar, né? De trás para frente, e aí você tem um desconto. E tem aquele outro que você não consegue, e aí você tem que pagar normalmente. Para fazer esse tipo que você não consegue amortizar, aí, no caso, você tem que pegar um juro muito baixo para valer a pena. Sim. E em prazo curtíssimo também. Aí vale até a pena também. Mas, normalmente, você tem que tentar por esse lado de tentar abater, né? Amortizando as últimas. Isso, as últimas, que aí você tem um bom desconto. E aí, a questão de planejamento, né? Você realmente tem que procurar economizar e tentar diminuir esse prazo e pagar o mais rápido possível, né? Porque se você ficar muito tempo endividado é complicado. As dicas da Lindsay, da professora Lindsay, né, são muito válidas. Por quê? Porque às vezes a gente tem um sonho, realmente, né? É um sonho de curto, médio e longo prazo, ou de longo prazo, vamos assim dizer. Os estudos são 4 anos, no mínimo. Então você não tem como. Não é uma pública, então é uma privada, né? Uma particular. Então você realmente... Só que hoje existem vários benefícios, bolsas, você pode ir atrás disso, já dá uma diminuída. Tem bolsa de 50%. Pois é, corre valores atrás. Pequenos mesmo, né, que você paga. E aí você segura também os gastos que você tem, às vezes, por exemplo, se todo final de semana você está estudando, né, você é universitário, aí todo final de semana você vai pra farra, ou vai pra festa, ou vai gastar, mas você tem uma dívida para pagar, né, e então assim, segura. Economiza mais, né? Se você comprava todo mês 5 roupas, né? Diminui, compra 1 ou 2, leva pro concerto uma outra para reformular. Roupa dura bastante. Né? Ou nem compra, substitui roupa por livros, investe em outras coisas melhores, né? Porque realmente depois que você trabalhar, você vai ter como pagar. Exato. Mas você tem que pensar o seguinte, que não é fácil entrar no mercado de trabalho também. Você não vai ganhar o melhor salário assim que se forma. Entra ganhando pouco. Pois é, então tudo isso tem que pensar a partir do momento que você calcula um sonho, né? No estudo adicional tem aqui uma coisa muito bem interessante. Negue seu gosto, negue a satisfação do apetite, economize seu dinheiro e pague suas dívidas. Esforce-se para pagá-las o mais depressa possível. Quando você puder se apresentar novamente como uma pessoa livre, não devendo nada a ninguém, terá alcançado a grande vitória. Olha que legal. É muito bonito isso aqui. Tem gente que tem que mudar de cidade. Ou desviar a rua, porque desviar a rua. Né? Se precisar de ajuda para se livrar das dívidas, experimente 3 coisas. Estabeleça um orçamento. Segundo, destrua os cartões. Aí é radical mesmo. Terceiro, adote medidas econômicas. Aí você estará bem. Gente, que lição fantástica, né? E eu deixei pro final bem ali, prática, né? Pode colocar aí 4 passos importantes para você montar o seu orçamento aí, né? Primeiro, as receitas ou entradas, tá ali, olha. Faz um print, né, da tela. E aí você começa a ver quais são as suas receitas, quais são as entradas que você tem. Salário, né, do marido, da esposa, o 13º, os aluguéis, juros, restituição, tudo. Coloque lá tudo que entra, todas as entradas. Aí o segundo passo, despesas mensais. Aí você coloca uma listinha de todas as despesas. Da mais importante a menos importante. Exatamente. E aí lá em cima você já coloca com o dízimo e as ofertas, né? É o primeiro sempre. É o primeiro sempre. Já. Se você sabe quanto tem de entrada, você já sabe quanto é o dízimo. É 10% de tudo que entrou. E aí as ofertas, né? Você faz um pacto com Deus de quanto, da porcentagem que você acha justo e que está dentro do seu orçamento para ofertar.
E aí começam os outros gastos, os mais essenciais, né? Os mais importantes em cima, alimentação, água, telefone, até lá no final, passagens, entra passagem também, aluguel de alguma parcela, de algum financiamento, e outras dívidas que você tiver. Terceiro passo, vamos lá. Água, luz, né? Aí vem as despesas anuais, aquisição de roupas, sapatos, contas de PVA e IPTU, né, uniforme escolar, livros e apostilas escolares, férias, tudo isso aí já é uma coisa, são as despesas que você vai trabalhar durante o ano todo. Você sabe que você tem férias no meio do ano, então você já se programa, é uma programação, um planejamento mais longo, né, durante o ano todo. Então, vamos reservar R$300 por mês para as férias, então vai economizando. Eu tô dando só um exemplo. Aí tem já o ano que vem ali, uniforme escolar. Quanto que você gasta com uniforme escolar? Então se programa, né? Já verifica se não dá para usar o do ano anterior. Isso, né? A mesma mochila. Se de repente não cresceu muito, dá para usar do ano anterior. Ou compra um número maior para durar 2 anos, 3 anos. Igual IPVA e IPTU. Tem gente que só deixa realmente pro dia que vai pagar. Se você se programa durante o ano, ou você pega até mesmo a reserva do 13º, que as pessoas têm a tendência de gastar também, né? Então, se você faz a reserva, é que geralmente eu faço, né? Eu pego já o 13º, às vezes até um pouquinho das férias, já para essas despesas anuais. Então, eu deixo esse valor reservado. Quando chega o mês de pagar, eu já não tenho nem preocupação de usar o do mês normal. Já não sai do orçamento, já não sai do orçamento, porque eu já deixei aquele extra para pagar. Então, geralmente eu faço isso, tem dado certo. Olha aí, mas normalmente as pessoas deixam realmente só pro mês. E você já tem um gasto mensal. Né? E aí vem aquilo ali, é como se fosse uma despesa extra. Exatamente. Mas se você se programa, é diferente. Você se organiza. E aí tem o quarto, reserva para investimentos e despesas de longo prazo, que aí no caso você quer trocar um carro, né? Aí é a longo prazo, né? A reserva para aquisição do imóvel, reserva de emergência e imprevistos, você precisa ter uma reserva, né? Reserva. Gente, isso aí é imprescindível. A pandemia veio para muita gente e muita gente não sentiu tanto porque tinha um dinheirinho financeiramente guardado, porque tinha uma reserva, né? E outros se desesperaram porque não tinham nem o do mês. Aí imagina, ficar quase... Então a gente precisa se reservar. E o último lá, reserva para uma viagem especial, outras reservas em investimentos. Lá em casa, meu marido sempre diz que o mês que ele tem maior, assim, gastos é o mês de junho. Por quê? Porque é o dia dos namorados. É o meu aniversário e é o mês do nosso casamento. Eita. Aí ele sempre diz assim, no mês de junho eu tenho que fazer uma reserva maior, né? Porque até ocasiões especiais, você tem que pensar em aniversários. Né? Se você é uma pessoa que gosta muito de estar nas festas de aniversário dos amigos, então você tem que ter uma reserva para isso. Você não pode tirar o dinheiro da conta de luz para ir para pagar um presente para um amigo. Né? Então é isso que às vezes tem pessoas que para manter a pose dá um presente caro para o amigo e tá com a conta atrasada. Então a gente tem que ter uma reserva para a conta de aniversário, né? Sim. Reserva é para tudo, né? Então você tem que tirar um percentual também para isso. Não adianta você gastar tudo que você ganha no mês, né? Então é outro ponto interessante. Nós temos aí o dízimo e as ofertas. Primeira coisa. E você também tem que tirar um percentual para guardar, né? E essa é a questão. Quando nós estamos endividados, nós não conseguimos nem como guardar. Não, a primeira coisa é que de primeiras dívidas para depois fazer novos gastos ou reservar esses casos extras, né? E aí eu queria que cada um, com poucas palavras, tirasse as conclusões finais dessa lição. Essa é uma lição que demorou um pouquinho mais, por quê? Porque é um assunto que tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? A gente nem percebeu aqui, mas o assunto se estendeu um pouco mais, mas é porque é importante, todo mundo quer acabar com as dívidas. Então, assim, qual o conselho final que vocês dão sobre esse tema aí de dívidas? Aqui eu vou comentar o que tem aqui da lição mesmo, que ele fala o seguinte: a libertação da dívida está em colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É o ponto, né? Livrando-se assim da ansiedade das coisas materiais. E na aliança divina a prosperidade e o fim do endividamento. Então, quando eu coloco Deus em primeiro lugar, Ele no planejamento acima de tudo, então realmente eu vou conseguir ficar livre das dívidas, né? Pastor?
São Mateus 6, 25, Jesus diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que vocês vão comer, beber, dormir, se vestir, bota várias coisas. Ele mostra, olha os passarinhos, eles não plantam, não colhem, não guardam, e eu cuido de todos eles, e será que você não vale mais que os passarinhos? Mas ele vai agora para o conceito aqui da Lindsay: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas, essas coisas que ele falou ali, a comer, beber e dormir, serão acrescentadas. Meu conselho é: se livre das dívidas, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Bom, e milagres vão acontecer certamente, né? É incrível quando você coloca Deus em primeiro lugar, que o dinheiro rende. Exato. O dinheiro rende. É incrível. É incrível, é incrível. E você sente realmente Deus controlando, né, a sua vida ali, dominando a sua vida de uma maneira incrível, milagrosa, abençoada, né? Se você às vezes está com uma doença, Deus cura. Então o dinheiro que você gastaria com um remédio, você já não tem. Se você tem um carro, está com uma dívida, Deus protege o seu carro de sofrer um acidente, que é um gasto a mais. Então a gente não vê as bênçãos de Deus às vezes porque a gente não coloca Ele em primeiro lugar. Mas quando a gente começa a colocar, a gente sente Deus resolvendo as nossas dívidas e evitando a gente ter mais dívidas, né? Então, eu quero agradecer, Lindsay, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Você foi enviada por Deus, porque eu sempre digo assim, os convidados, eu falo: Senhor, convida, mostra, né? E a Lindsay se encaixou perfeitamente com a temática, enriqueceu muito aqui, porque ela é administradora, então ela entende a parte prática da gestão financeira. E é o pastor José Carlos, que mais uma vez é sempre o nosso conselheiro, o nosso amigo, e que está sempre à disposição para compartilhar o conhecimento bíblico. A você eu também quero agradecer, porque continuou com a gente aqui assistindo do início ao fim. O que você pode fazer é viralizar esse conteúdo, enviar para outras pessoas, ajudar outros amigos que estão passando por dívidas e que precisam superar, sair dessa situação, respirar um pouco mais, dormir em paz. Isso. Não perder o apetite e não perder o quê, pastor? Qual é a terceira? A calma, né? Sono, e nem o apetite. E o apetite. Então, assim, se você quer manter esses três, né? Indique esse vídeo, marque, compartilhe, comente. Isso aqui vai ajudar outras pessoas a saírem também das